Alô? Ué, Alô? O porco caiu? Alô? Eu acho que caiu, cara. Ele tá online agora de novo. Mas que Internet de pobre é foda, né, cara? Foi pra lua de mel, gastou todo o dinheiro, quis impressionar a noiva. Aí tá com a plaquinha 3G agora, né? Pô, só eu falar do estado miserável que eu voltei, até dá pau aqui nas coisas. Falando aqui que foi pra lua de mel, quis impressionar a noiva. Não, isso aqui eu pago aí, ó, tá sem dinheiro pra internet. E aí? Não, eu tô sem dinheiro pra luz, tô usando a bateria do notebook. E você se foi de mim um dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro por você. Fiquem quietos aí, porque vai começar o podcast MDM, o podcast mais múltiplo da internet. Hoje aqui junto comigo, o Change, temos o Triplo. Sim. É nóis. Nós temos o Hel. Eu. Nós temos o falido Poderoso Porco. Era eu. Tem dinheiro pra porra nenhuma. Nós temos o Corpo. E aí, tudo bem? E nós temos nossos dois convidados, que já foi do falecido podcast HQCast, certo? Errado. HQ. Desculpa, eu já comecei errando. Nós temos aqui o Caetano e o Gui Branco. Palmas para esses dois viados. Viado! Quem pode imaginar uma de Gugu? Dá de Gugu e falar: alô, mamãe! Corto! Não, e o interessante é que o nome do Gui não é Guilherme. Não é. Isso é um trauma na vida dele, cara. Por isso que ele tentou reduzir pra Gui. Mas é o quê? É Guilhermino, alguma coisa assim? Não, Guilherme. o quê? Exatamente. Como é que é o nome? Ele desistiu de tentar me ligar com o nome dele. Ele, já tava ligando. Manda visitar que é o João, porque toda vez que ele ligava, né? Quem quer falar com ele? É o Guilardo. Guilherme? Não, Guilardo. Guilaume. Não, Guilardo. Sua mãe não te queria, não? Muito complicado. Vou chamar de Zé. Pronto. Mas, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast MDM, a maior pocilga da internet. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, né, que eu tava até conversando com o Hel, né, hoje, Hel, que você falando, pô, faz tempo que a gente não fala de quadrinhos, então a gente chamou aqui o Caetano e o Zé aqui pra falar um pouquinho, pra relembrar todas as mortes, assim, as mortes mais marcantes, as mortes mais inúteis. A gente vai lembrando aí, pelo menos, das que a gente mais se lembra, das que foram mais marcantes, realmente das quadrinhos. A gente vai lembrando das que a gente mais se lembra, né? Tá. É o mestre da arte da redundância. O mestre da arte da redundância e das informações inúteis. Vamos lá, Caetano, você quer começar? Alguém tá falando aí? Oi, Guilherme? Oi, fala. Tudo bem aí, cara? Tudo bem. É que tá dando mole? Tá com TV aí, Alguém tá com a TV ligada. É, meu irmão falando no telefone aqui do lado. Ah, tá. É um tapa na orelha dele, então. Cara, tipo, o podcast MDM tem um personagem que é o irmão do Corto. Assim. Ele sempre aparece. Tem o pai do Corto também, que às vezes eu acho que ele é um dá chinelada nele. O irmão do Corto é o cara que mais participa do podcast. Ele está sempre participando. Caetano, que morte dos quadrinhos você quer começar pra dar o start aí no nosso papo? Cara, nem tava preparado. Deixa eu ver. Eu acho que, assim, pra mim, a gente vai falar de mortes marcantes, né? Que ficaram mortas, é isso? Pô, morte inútil. Que morte que você quiser lembrar. Cara, eu acho que uma das que eu lembro bem, assim, é do Capitão Stacy, do Homem-Aranha. Muito boa. Que é a história lá do... Inclusive, Caetano, eu aposto que tem muito leitor que não conhece a morte do Capitão Stacy, nem sabe quem ele é. Você podia dar uma contextualizada só para os nossos... Ele conhece agora por causa do filme, hein? Ele foi morto pelo largato. As pessoas ainda acham que ele foi morto pelo largarto, como diriam nossos amigos do Omelete. Algumas pessoas ainda acham que o Capitão Stacy é o dono do Baby do Porquinho Atrapalhado. Então explica um pouquinho pra galera quem era o Capitão Stacy, como é que ele morreu, como é que foi o contexto na época. Cara, o pior é que lembrar todos os detalhes, eu não lembro não. Ô, cara burro! Quem chamou esses caras aqui, pelo amor de Deus? Aposto que foi o Change.
Continua, Caetano, vai lá. Mas ele é o pai, a Gwen Stacy, né, que também foi uma morte marcante pro Homem-Aranha. E ele tava investigando, ele tava acompanhando o Homem-Aranha lutando contra o Dr. Octopus e aconteceu algum acidente, se eu não me engano, de ter caído um pedaço de concreto, não sei, alguma coisa assim, e matou ele, né? Foi algo desse sentido, né? Ele morreu primeiro que a Gwen Stacy ou não? Morreu. Foi a primeira grande morte no universo do Homem-Aranha, né? Depois do Tio Ben. Depois do Tio Ben, mas o Tio Ben não conta. Mas o porque Ben... ele era uma figura paterna pro Peter, o Capitão Stacy. Foi a família que o Homem-Aranha destruiu, né? Matou o pai, depois matou a filha. Cara, o Stan Lee é bolado com isso, ele sempre dizia, cara... Jordan, a filha dele, aquela puta que dava pro Norman. O Stan Lee falou uma vez, cara, as pessoas vão achar que a gente odeia a família Stacy, cara. Verdade, cara, o Homem-Aranha foi... ele morreu o pai, morreu a filha, aí a filha dele deu pro maior inimigo do Homem-Aranha, teve 2 filhos, e os 2 filhos se transformaram em duendes e... Morreram. Morreram? Não, eles estão vivos ainda. Eles sumiram. Cara, essa é a pior história do Homem-Aranha, puta que pariu. É por isso que a Gwen Stacy é o grande amor da vida do Homem-Aranha, porque ela é tão azarada ou mais do que ele, né, cara? Ou muita educação. É verdade. Eu não te pensei nisso. A gente acabou falando de outra morte importante também, que foi a da Gwen Stacy, né? E também uma morte bem chocante, assim, eu acho. Porque o Homem-Aranha matou ela, né? Quebrou o pescoço dela. Vocês já viram essa? Uma vez o Bleeding Cool fez uma matéria sobre isso, que tem uma onomatopeia quando o Peter Parker joga a teia no calcanhar dela lá pra segurar ela, um snap que fizeram assim, né, perto do pescoço dela. Aí as pessoas começaram a dizer que talvez ela não estivesse morta quando foi jogada. E aí com o impacto do... Aposto que são as mesmas pessoas que falam que o Rocha no final do Watchmen virou iogurte, não morreu, foi teletransportado. E que a Opélia está no mundo das fadas. O pior você não sabe, rapaz. Tinha uma piscina de bolinha infantil embaixo onde ela ia cair, ela não ia morrer. Ia cair na água. E são 2 das mortes mais imbecis que tem, né? Porque o pai dela morreu esmagado por um bloco de concreto, que nunca acontece em nenhum filme, nenhum quadrinho, nada do Homem-Aranha, alguém esmagado. Ele tomou uma pedrada, né, cara? E a Gwen Stacy é o caso de bang jump mais mal sucedido do universo. Né? A Gwen Stacy foi um dos motivos pelo qual eu nunca pulei de bungee jump, cara. Porque vai que eu pulo e dá um snap no pescoço, aí fudeu, cara. Mas assim, ela tava morta quando ele jogou? Acho que não, né? Dizem que sim, né? A ideia inicial foi essa. Quando ele jogou ela já tava morta já. Bom, aí explica muita coisa. E o snap vem da onde? Eu acho que eles quiseram botar uma onomatopeia de que da teia, né? Da tensão da teia, entende? Quando ela esticou assim. Só que botaram perto do pescoço dela e ficou quebrando, porra. Aí gerou essa. O snap vem diretamente do livro do Scott McCloud, cara, aquele sobre onomatopeias. Eles tiraram de lá. É o letrista que fudeu com toda a história, né, cara? Eu tenho que colocar uma onomatopeia aqui, deixou um pouquinho mais pra baixo e causou essa fúria inteira nos nerds. Mas tem alguma... Tem alguma outra... Zé, tem alguma outra morte que seja tão importante quanto a da Gwen Stacy? Caraca. Assim, tem uma morte que foi muito imbecil, certo? Mas que ela serviu a um propósito maior, que foi a morte do Super-Homem. Que serviu para os quadrinhos aparecerem no Jornal Nacional. É verdade. Eu acho um grande fenômeno de marketing. Uma morte, na verdade, nem foi uma morte, né? Ele ficou lá em animação suspensa e tal. Foi um coma. Na verdade, tecnicamente ele morreu, mas os raios solares ressuscitaram ele. Na verdade, eles explicam que ele era uma bateria que estava descarregada. Tipo isso, exatamente. Nossa, cara. Mas vocês acharam muito ruim a morte do Super-Homem? Porque na época eu adorei isso. Eu achei o máximo. Não, na época eu achei o máximo. Você comprou 2, né, que havia valorizar. Eu comprei uma pensando na minha aposentadoria. Comprei 2, né? Uma pra ficar pra mim e a outra pra vender. E eu cometi essa mesma burrice no retorno do Super-Homem. Cara, a morte do Super-Homem foi uma merda, cara. A única parte que eu achei legal foi aquele período do meio ali, quando começaram a aparecer os novos Supermans, e aí ninguém sabia quem era e tal. Dali, depois do meio pro final, ficou uma merda de novo. É uma merda aquela história. Não, e ficou uma merda pior ainda quando fizeram Superman vs Apocalipse e a revanche, e aí... Puta, aquilo foi horrível. Eu não entendi muito bem o propósito da morte do Superman. Na verdade, foi só pra ganhar dinheiro
dinheiro mesmo, né, cara? Não teve nada assim. Eles não estavam querendo redefinir o personagem, tanto que ele voltou depois exatamente como ele era. Quer dizer, tirando aquelas imagens super bem elétricas. Voltou né? com o cabelo do MacGyver, cara. Olha esse cara, voltou com o mullet. Não, mas tô falando que não teve mudança de atitude do personagem. Ele continuou sendo a mesma bosta, só ficou com o cabelo comprido, depois dividiu em dois. Mas o Dan Yurgis já falou em entrevista. O Dan Yurgis tinha falado em entrevista. A intenção era essa mesmo. Tipo, que ele até disse que esse foi o erro da saga do clone, que eles se enrolaram. De dinheiro. Porque era isso mesmo, que ele tinha que sair, mas em algum momento ele teria que voltar pro original, que era isso que os fãs queriam, e blá blá blá. Foi uma tremenda jogada de marketing mesmo. Serviu pra aumentar os títulos, né? Botou o Superboy, criou o Aço, criou... Serviu só pra criar mais títulos. Borg, Erradicador. Serviu também pra criar aquele joguinho do Super Nintendo, da morte e retorno do Super-Homem. Você lembra? Super-Homem, ele tinha que dar, acho que 20 socos pra matar um soldadinho. Nossa, que jogo é uma merda. O Super-Homem é pesado igual uma pedra. Nossa, é ruim demais aquele jogo. Mas pior de tudo, serviu pra fazer o apocalipse voltar toda hora. Não, serviu também pra redefinir a maneira como as pessoas morrem na DC, porque até então as pessoas morriam pra questão do legado, né? Morria um Flash, aparecia outro que substituía. Morria um Lanterna, aparecia outro. Morria um Robin, aparecia outro. Morreu o Super-Homem, não apareceu ninguém, o Super-Homem voltou. Pronto, daí pra frente todas as mortes da DC foram banais. É verdade, cara, bem pensado. Ele serviu pra fuder com a vida do fã das HQ, né, cara? De quebrar realmente esse legado. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas eu ainda acho que foi legal. Eu não li de novo, né? Eu só li quando eu tinha 12 anos de idade, sei lá. Mas só pra contradizer o Guilherme, teve mais duas, assim, uma não morte, né? Você morte depois, que foi do Hal Jordan, que ele, na verdade, virou outra pessoa, né? Virou o vilão. Parallax. E tá ligado, tá diretamente ligado com o retorno do Super-Homem, né? Então, nesse caso, no caso da morte do Hal Jordan, que ele voltou, digamos, né, virou o Parallax. Mas pera aí, ele não morre pra virar o Parallax, não? Não, ele morre depois como Parallax. Como Parallax, na noite final ele morre. Mas o lance da mudança do personagem, dele ter pirado lá com o lance de Cool City e ter virado um vilão, pô, isso sim, tipo, você teve um propósito, entende? Que levou ele à morte, né? Algo convincente, assim, né? Isso aí eu achei legal até. Eu só não gostei porque criaram o Kyle Rayner, né? Que é um merda. Que por sinal, por falar em morte, criaram o Kyle Rayner e mataram a namorada dele e botaram dentro da geladeira, né? Que também é uma morte estúpida. O namorado, a namorada. Não sei. Qualquer namorada dele. E também acho que foi gratuito, como diria o falecido Malandrox. E foi mesmo, porque não teve nenhuma implicação psicológica, né? Tipo, ele não ficou nem, né? Tanto que depois ele namorou mais umas 15 personagens depois daquela. Não criou nenhum tipo de trauma, nada, né, cara? Você queria que ele virasse padre, porra. Não, cara, mas pelo menos, depois ele só namorou gente que tinha poder. Imagina você chegar na sua casa, abrir a geladeira e encontrar o corpo da sua namorada lá dentro. Algo comum, né? Ó, minha namorada morta aqui dentro. Criaram um site sobre isso, sabe? Namoradas em geladeiras, que tinha as mortes mais bizarras dos quadrinhos. É um site americano. E o nome era em referência à morte da namorada do Hal Jordan, não, do Kyle Rayner. Que foi totalmente gratuito, né? Ele só serviu pra uma passagem, eu acho, de uma menina. Numa das histórias do Arqueiro Verde, que eu sei qual escrevia, alguma coisa assim, que aí o Arqueiro Verde vai dar uma zoada no Kyle, aí o Kyle fala, pô, você acha que eu não mereço estar aqui na Liga da Justiça? Minha primeira semana como herói, mataram minha namorada, botaram ela dentro da geladeira, passa mó bronca no Arqueiro na verdade, assim. o que o Oliver fala é que ele se sentia incomodado de ver o Kyle ali, porque o Hal tava morto naquela época. E imagina que alguém chega na sua casa fantasiado como seu melhor amigo, que morreu. Sim, então, tem a morte do Hal Jordan também falando nisso. Não, teve a morte do próprio Arqueiro Verde, né? Também. Cara, como é que foi a primeira morte do Arqueiro Verde? Não foi morreu explodido. Ele morreu explodido. Ele tava com o braço preso numa bomba. Com um helicóptero caindo em Metrópolis, eu acho. O Superman cortava o braço ou ele morrer. Se cortasse o braço, ia na linha de Batman, Cavaleiro das Trevas. E aí ele escolhe morrer, e aí, na verdade, ele morreu e os pedacinhos dele estão na roupa do Superman. Porque o Superman não lava a roupa. Cavaleiro das Trevas, né? E ele não quis virar aquilo ali, né? Pois é, não quero apanhar pro Batman e ser capaz do governo. Mas a história da ressurreição dele foi como? O Parallax, né? O Parallax
Parallax. Antes do Parallax se sacrificar, ele juntou todos os átomos que estavam espalhados por aí. É verdade. Ele fala que inclusive tava na roupa do Superman, que o Superman não lava a roupa direito. Isso é um diálogo. Nossa, já tentou lavar suor kryptoniano, cara? Acho que ele fala assim com alguém, tipo, você se surpreenderia como ele lava aquela roupa, tem uma coisa assim. Cara, eu acho que de todas as ressurreições imbecis, que geralmente o cara não morreu, né? Pegadinha no malandro, né? Geralmente os caras trazem de volta assim. Mas acho que de todas as ressurreições imbecis, essa foi a pior, cara. Não, mas essa tem um negócio legal, tipo assim, como ela. Mas não foi o Parallax, não, foi o Espectro, ele era Espectro. Não, era o Parallax, ele virou Espectro depois de morrer na noite final. Não, mas peraí, quando ele ressuscitou o Oliver, ele era Espectro. Não, foi na história do Kevin Smith. Ele ressuscitou. Eu também acho que ele era Espectro. Ele não, cara, ele já era Espectro. Parallax não tinha poder pra isso. Tá bom, foda-se o que ele era. O Parallax tinha poder pra reconstruir a história em Zero Hora, não tinha poder pra ressuscitar um cara. Não tinha, o Espectro tinha, porque ele é o Espectro. Calem a boca! Calem a boca! Cara, uma morte que eu achei que aliou a vontade dos leitores com uma boa história e com uma mudança de status quo do personagem, que foi a morte do Jason Todd, cara. E também foi muito impactante também, uma morte muito legal, cara. Você de merda, né? Você vê o Coringa arregaçando aquele molequinho filho da puta com um pé de cabo, foi muito bom, cara. Foi muito bom no sentido de... vocês entenderam, né? Sim. E tem toda a polêmica lá, né? Sim, exato. Não, e foi legal também que serviu pra deixar pra trazer de volta o Batman mais amargurado, né? Mais chato, mais ranzinho. E serviu também pra trazer outra ressurreição imbecil, né? Qual? O próprio Jason Todd conseguiu essa realidade. Foi anos depois, né, cara? Mas eu não achei tão ruim, não, cara. As histórias dele... A morte do Jason Todd foi através de telefone, né? Que as pessoas ligaram ou mandaram um carro? Foi telefone. Foi telefone. A polêmica foi justamente essa, porque dizem que como não teve controle, tiveram várias pessoas que ligaram, tipo, centenas de vezes só pra garantir que o Robin ia morrer. Eu ligava. É que a galera, primeiro que a recepção ao Jason Todd assim, nos quadrinhos foi muito ruim, né? As pessoas não gostaram do novo Robin, assim, né? E aí, cara, quando você tinha uma evolução do personagem, né, cara? Pô, o Robin virou o Asa Noturna. Isso foi muito bem construído na história de Titãs, né? E aí o cara pega outro, porra, pra quê? Até que, por exemplo... basta pegar outro. Pega outro, tá roubando o pneu do Batman. Cara, eu acho que teve esse lado também, né? Tipo, era um Robin menos ortodoxo, digamos, um cara mais bad boyzinho, mas né? Mas no pré-crise ele era trapezista, né? Não, mas no pré-crise nem existiu o corpo. Foram quatro histórias só com o Jason Todd que foram desconsideradas da cronologia. Tanto que ele era ruivo, né? No pré-crise. O cara, olha que merda. O cara já é um merda de um Robin e ainda é ruivo, cara. Que bosta de coitado do cara, isso, né? Cara. Ele voltou a ser ruivo agora, né? A cronologia recolocou ele ruivo. Isso é coisa viagem da cabeça do Morrison, Grant Morrison, né? Saudosista do cacete. Segundo o Grant Morrison, ele era ruivo, só que ele pintava o cabelo, né? Perucas Lady, puta que pariu. A Black de Santo Antônio. Fazia luzes. Mas, pô, vocês não acharam a morte do Robin legal na época, cara? Pô, as cenas, assim... Não, cara, foi meio forte, assim, né, cara? Tipo, é só o Coringa descendo com o legal pé de cabra. E foi quando o Coringa voltou a ser o Coringa fudido mesmo, porque a partir daí eu acho que a maioria das histórias era esse Coringa insano, assassino, né? Que a gente não tava vendo tanto, assim. O Coringa tava mais palhaço do que assassino até então, né? E a piada não, porque, cara... Não, desculpa, vai. Não, quando ele vai dando cacetada no Robin, vai subindo o pé de cabra, vai subindo tufos de cabelo, assim, né? Tipo, cara, é muito... Mas cabelos ruivos ou morenos? Eu não percebi. Mas eu acho que o Coringa, ele já tava bem psicótico nessa época. Ele tinha feito lobotomia na Mulher Gato, várias merdas, assim, nos anos 80, antes dessa morte do Robin. A piada mortal foi antes ou depois disso? Foi depois. Foi antes. Não, mas são histórias isoladas, né, Corto? É um trabalho do Alan Moore, alguma coisa assim, mas na linha... Piada mortal de linha mesmo. As fases do Mike Barr, o Coringa tava bem intenso, do Steven Gerrard também. Bem intenso?
uma situação tensa. E eu achei legal que, tipo assim, a morte do Jason Todd tentou encaminhar o universo DC pro que seria o Cavaleiro das Trevas, né? Tipo, o lance do Batman ficar mais... Tem aquela menção ao... Não, no Cavaleiro das Trevas, é o Robin que morreu, né, e tal. Do Batman ficar mais boladão, né? Aquela coisa assim, né? Não, o Jason Todd morreu, aí ele chamou o Tim Drake, tipo, outro garoto que poderia morrer, né? Aí ele saiu, ele chamou uma garota que morreu, né? Que foi mas o Tim Drake, por exemplo, já foi... No caso do Tim Drake, foi uma evolução, né? Ele já tinha umas coisas que os outros Robins não tinham. Ele era hacker, ele já manjava de artes marciais, né? Algumas coisas assim, né? E foi o Tim Drake que achou ele, não foi? Foi por trás o Tim Drake deduziu, né? Quem era o Batman e quem era o Robin, o Asa Noturna. Ele era fã do Dick Grayson. Eita, que bosta, né? O Robin que é fã do Robin, tudo errado. Não, ele era fã dos Graysons voadores, não era nem do Robin. Puta que pariu. Por isso que ele descobriu que o Robin era o Robin. E por conseguinte, o Batman era o Bruce Wayne. Era tão fácil assim, né? Tem gente que olha pra cara dele no orfanato e deduz que ele é o... no melhor filme de todos. 40 razões pra ser o melhor filme do mundo. Não, 40 razões e meia. Vocês incitam as pessoas contra mim, impressionante. Nossa, você faz isso sozinho. Nunca falei que eram razões porque o filme era bom. Eu falei momentos marcantes que são a minha opinião, só isso. Não tem nada a ver com a opinião de outras pessoas. Calma. Qualquer filme... Não, isso o Corto tem razão. Qualquer filme tem momentos marcantes. Até se você pegar o Comando para Matar, você faz uma lista de momentos marcantes do Comando para Matar. Cara. Não, mas tem um calma que o Corto não tá sozinho não. O Caetano também achou esse o melhor filme do mundo. Mas ele citou 40 razões pra ser o melhor filme do mundo. Eu poderia fazer um post dizendo 40 razões pra ser o melhor filme do mundo, ou que o melhor filme do Batman, ou um dos dois melhores. Só que não foi esse o post que eu fiz, não foi pra isso que eu fiz. Se fosse, eu faria um post diferente. Ninguém tem paciência comigo. Eu ultimamente tô lendo, já tem um tempão, tô lendo aquela fase do Michael Reed nos X-Táticos. E, cara, naquela revista, uma das mortes, eu acabei de ler, tem um pouquinho, que eu acho mais foda no quadrinho. Aquelas duas histórias morre um. Morre alguém, não, mas quando ele mata a Vanessa, tipo, aquilo foi uma morte foda, assim. Qual era? No gibi. Como é que foi a morte dela? Tipo, você tem 3 personagens principais, a Vanessa, o anarquista e o Senhor Sensível. E aí, tipo, um dia a morte apontou pra eles tem uma alucinação da morte apontando pros 3 e fica 2, 3 edições com um impasse quem vai morrer. Então assim, velho, claro que não vai matar a principal, a personagem que sobreviveu a todas as mortes, que era a Vanessa. Toda edição morre alguém e ela nunca morria. E ela morre, tipo, ela toma uma espetada e morre. Numa porradaria, ela sofre um ataque e morre. Pronto. Fim, morreu. Cara, isso foi muito foda. E ela não volta, né? Pelo menos até agora não voltou. O título todo não voltou, né? O título todo morreu, tá? O título morreu, né? O título morreu. É uma pena, cara. Era muito legal mesmo. É muito foda, cara. É muito foda. Não, mas sabe o que é o mais engraçado dos Táticos? É que era um título muito foda, que todo mundo gostava, era sucesso físico, mas ninguém lembra desse jeito, assim, com detalhes, cara. Ninguém lembra. Tanto que ele foi falar da morte da Vanessa agora e todo mundo ficou, como é que mesmo que ela morreu? Como foi isso? Eu não acompanhei tudo dos X-Táticos, eu acompanhei só uma parte, assim, porque na época saía aqui no Brasil no X-Men Extra, que só tinha história de merda. Eu só tô lendo agora porque um amigo meu comprou todas no sebo, arrancou todas as histórias e deixou só as da encadernou. Aí eu tô lendo. Realmente, assim, mas eu queria ler mais disso. Eu li só algumas que na época eu comprava no C2D, mas eu li quando eles enfrentaram os Vingadores. Que o Homem de Ferro ficou jogando grama no Senhor Sensível e ele desmaiou. A grama bateu nele. Não cheguei lá ainda, não. Mas o Corto, lembra de uma morte aí legal também? Que a gente era Barry Allen. Sem ser da tartaruga com o coração no cara. Ela não morre no final. O Barry Allen não morreu. Quem morre no filme da tartaruga foi o Carl Weathers no final. A tartaruga puxa ele para as profundezas do oceano. Mas enfim, isso não foi o caso. O Barry Allen, eu achei foda porque ele vai se desintegrando, né? E tipo, as pessoas, como ele atravessa o tempo, as pessoas, muito antes dele morrer mesmo, viram ele morrendo. O Coringa, não me lembro mais quem. Viram. Mas teve outra pessoa também, o Kid Flash, viram ele passando.
E se desintegrando aos poucos. E ele ainda não tinha morrido na história, ele tava prisioneiro. E ninguém podia alertar ele do futuro, né? E aí quando ele foi mesmo, ele vai se desintegrando e tentando impedir, destruir o canhão do retorno ao mesmo tempo pra salvar a Terra, é meio... É dramático, né? Porque a imagem é muito forte. Eu lembro que eu vi assim, acho que foi a morte que mais me impressionou no quadrinho de super-herói quando eu vi. Ele se caveirizando, né? Ele virando, secando, tipo, virando um... Sabe aquela cena doido? Sabe aquela cena do Homem Sem Sombra? Do filme Homem Sem Sombra, quando ele vai ficando invisível? Sim. Mas, cara, é bem aquilo, cara. É muito estranho. Eu acho doido da morte do Barry Allen é ele passando, morrendo pelos outros caras, sabe? Tipo, Batman passando, morrendo. Cara, o efeito visual pra mim parece mais aquela morte no final do primeiro filme do Indiana Jones, cara. Aquele cara derretendo e tal, que vira na cabine. Nossa, também, cara. Só que sendo que ele reage ainda, ele continua vivo e se caverizando, que o já falou, mas ele ainda tá vivo. Mas tem meio que uns erros de continuidade, assim, né, tipo, porque o que ele fala no início da série, né, pro Batman, pros personagens, não é o que ele fala quando aparece a cena dele mesmo morrendo, né? Mas isso é de continuidade ou isso é cagado da produção, real? Não, é de continuidade mesmo. Eu acho que porque quando eles não tinham definido exatamente, eu acho que o final da série ainda, né? Mas aí fica aquilo, né? Será que era exatamente naquele momento, né? Que o próprio George Pérez fala, né? Que eles tinham um gatilho, né? No final de Crise pra trazer ele de volta, né? Se o Barry Allen não desse, se o Wally West não desse certo. E que quase ninguém percebia o que era, né? Talvez fosse isso. E depois revelaram que, lembra que antes dele morrer ele passou não sei quantos, acho que 2 anos no futuro, lá no século 30, alguma coisa assim, né? Nesse período em que ele tava retornando no tempo, ele avançou, né, no tempo e ficou um tempo lá com a tanto que o gatilho é esse, né? Poder resgatar ele lá do futuro. Na verdade, esse que era o lance. O Flash não pode morrer nunca, né, cara? Porque ele pode viajar no tempo, então, né? As mortes dele não vão ser significativas nunca, né? Você pode sempre dar uma desculpa de que, ele voltou no tempo e aí, né? Ou ele avançou no tempo e... Então é isso, né, cara? Mas se der essa desculpa pro Capitão América, podem dar pra qualquer pessoa. Como é que é? Se deram essa desculpa, né? Pro Capitão América, cara, e pro Batman, é verdade. Podem dar pra qualquer pessoa, cara. Precisa o cara viajar no tempo não pra receber essa desculpa. Precisa ter poderes, né? Qualquer cara aí viaja no tempo e... Preparo. Vocês viram a morte do namorado do Lanterna? Eu vi só os comentários, eu não li. O namorado do Lanterna no iPhone, né? Não, é no namorado mesmo. Ele tá falando na nova série. Alan Scott. Cara, o cara usou o quê? Parece que usou alguma coisa dele pra fazer o anel, né? Deus, que... Usou o anel de couro. Caneco. Fala, vai lá, Triplo, lembra uma morte aí marcante ou de merda? A morte do Change, agora que acabou de cair. E tem, vou falar uma bem óbvia, cara, mas que eu acho muito legal pelo contexto editorial, né? Que geralmente a gente sempre reclama que os editores fodem mandam um cara, não vai fazer assim não, vai fazer isso aqui, ó. E porra, aí fode com a história toda do cara. Mas, cara, a morte da Fênix foi porque o editor meteu o B dele, cara. É uma saga muito maneira, mas que não ficaria tão marcada, eu acho, não teria o mesmo impacto. E aquilo ali acho que foi crucial pra popularidade daquela fase, eu acho, ser tão grande até hoje também, não só pela fase ser boa, né? Mas a morte da Fênix na fase do Claremont e do Byrne, porque os caras iam simplesmente fazer tipo uma lobotomia na Jean Grey e dizer que retiraram a Fênix dela e ela ia continuar sem poderes numa boa. E aí o Jim Shooter virou e falou: que porra é essa, cara? A mulher destruiu um sol, destruiu um planeta, destruiu uma nave, matou bilhões de pessoas e vai ficar por isso mesmo? Não. Essa piranha tem que morrer, porra. É vilã essa porra, mata essa piranha. E aí os caras mudaram a história e eu acho que isso deu um impacto muito maior, né, na história. A merda foi que depois, como sempre, eles desfizeram depois, fizeram um monte de cagada. Eu Triplo e eu, a gente tava na Recomic Con com o Claremont na entrevista e perguntaram isso pra ele, lembra? Ele não curtiu o Troteco da história. Pelo menos o retorno da Fênix, né, as várias ressurreições depois, é uma das poucas que tinha sentido, né? Porra, é a Fênix, caralho. É claro que ela vai voltar. Na verdade não tem sentido nenhum, né, cara? Porque a Fênix, na verdade, era a entidade Fênix, né? A Jean Grey era a Jean Grey, né? Então não tinha razão pra... ia voltar como entidade, mas trazer de volta que é a forçação de barra. Na verdade, a Fênix não era a Jean Grey, né? A Jean Grey ficou em animação suspensa no fundo do lago lá, e quem era a Fênix era a entidade Fênix que gerou o corpo fogo, né? A assombração que fizeram, né? Botou ela... isso é o retcon, na verdade, né? Sim, exatamente. Nossa, peraí, mas a Jean Grey, ela morreu tantas vezes também que já foi uma que não tem mais graça, né, cara?
ela vai aparecer agora de volta, morre de novo, foda-se, vai. É ela do passado agora. Tem uns 4 anos aí já que ela tá fora da cronologia da Marvel. 8? 8 anos que ela tá morta. 8 anos aí, ó. Tem um tempo aí. 8 anos que ela não volta pela 7ª vez, assim, pô. Mas a entidade continua. A entidade Fênix vai voltar, já voltou no Ciclope, eu acho. Cara, foda-se a Fênix, cara. Caraca, sabe, tipo, já deu. Não, mas a história da morte dela foi muito foda. Não, foi muito legal. Então, já deu lá na época, entendeu? Foi bacana e tal. Aí depois, tipo, pô, teve aquela coisa do que ela voltou depois do Great Voice, depois volta de novo, e fica essa punhetação, assim, o tempo inteiro, assim. Aí abre essa coisa que já tá banalizado, né? Assim, eu acho que só o Xavier que voltou mais vezes do que ela, aproveitando que agora morreu de novo. Eu acho que o Xavier é o cara que mais morreu e voltou, né? E era sempre pegadinha do malandro, né? Não morreu não. Ator, era um clone. Era o cara que se transformou nele, era a tia do Batman, ficou careca, porra! Não, e ele sempre assim, aí ele morre, aí ele volta, aí ele volta andando, aí acontece alguma coisa que ele volta, tipo... fica pra mim. Que ele volta a ficar... Sempre assim, coitado do Xavier, ele já voltou umas 4 vezes, opa, voltei, aí depois de repente, pá, acaba assim. Todos os X-Men principais já morreram, né? Ciclope e Wolverine também já morreram e voltaram, não teve isso. Sim, o Ciclope e a... O Ciclope morreu voltou no corpo do Apocalipse. É verdade. O Wolverine acho que nunca morreu, não. O Wolverine não morreu porque ninguém consegue matar ele, né? Cara, eles jogaram uma bomba nuclear no Wolverine. O Wolverine já caiu naquelas caldeiras. Caiu num vulcão. Ele saiu só do osso dele, assim, saindo pelo amor de Deus. Ele morreu esse do vulcão foi muito legal, assim, porque foi absurdo. Eu me lembro da narração do quadrinho que dizia que o esqueleto dele não tinha sofrido nada porque era de adamantium e que uma célula epitelial reconstituiu o corpo dele inteiro. Em segundos, né? Isso tecnicamente, se ele cortasse a unha, nasceria um novo Wolverine a partir da unha dele. Saiu. Só que sem o esqueleto, né? Seria um Wolverine sem esqueleto. Não, sem esqueleto de adamantium. Seria um Wolverine sem adamantium. Lá, apanhando os elétricos. Não dá. Outro dia eu tava vendo também, relembrar uma morte que também ficou meio, tipo, o pessoal falou, nossa, mas foi chocante e tal, mas, cara, vocês viram, estão lendo aquele Essência no Medo que tá saindo agora? Sim. Vocês viram a morte do Bucky? Tipo, ok, morreu, sabe? Tipo, não caguei pra essa morte. Ele já voltou, cara. Já voltou? Já. Cara, nem esfriou, igual o Batman, quando falaram que o Batman morreu, nem esfriou o presunto, ele já tava na prévia de 2 meses seguintes, ele já tava aparecendo vivo, assim, né? E o Batman morreu, acho que duas vezes, né? 2 vezes diferentes, assim, na mesma saga, né? Porque aquelas putarias do Grande E nem assim mataram. O Morrison teve que fazer uma edição inteira explicando como é que ele partiu de uma morte pra outra morte depois. Mas o Batman, a única vez que o Batman morreu de verdade foi quando ele morreu na Terra 2, antes da crise. Na Terra 2, exatamente. Com direito ao algodão no nariz e tudo. Mas o Batman tem 40 motivos pra voltar, de sacanagem, chega, não vai sacanagem. E vamos começar a enumerá-los agora. Mas vamos relembrar um pouquinho. Sabe o que eu fico pensando? O porco? Não, o porco já falou. Não, mas uma coisa que eu tava. Você tá segregando o negro, hein? Vai gerar. Tô não. Ainda mais que ele é armado, é ruim. Mas Não, mas uma coisa que eu tava lembrando, eu tava vendo essa Essência do Medo, cara, que era assim, antigamente isso quase não era usado, essa coisa da morte dos personagens, né? Então, e hoje é quase um pré-requisito. Vai ter uma mega saga, alguém vai morrer. Tipo, é fato. Assim, hoje é muito. Nem que seja um merdão, né? Tipo o Golias Negro, né? Tipo, igual na. Olha aí, pô. Não, mas fala a verdade, aquela morte do Golias Negro, o que foi aquilo? Foi nada, né, cara? Eu vou dizer que a coisa ficou preta. Não, era engraçado que o Golias Negro não aparecia há 30 anos na verdade. Aí de repente ele apareceu como se fosse um herói que sempre estava ali, só que ninguém. Que sempre fez parte dos Vingadores, né? E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá legal. Eu fui ali comprar cigarro, voltei, tudo importante. Mas pior que ele voltou depois, né? Ou não é mais ele? É outro cara que tá usando? Não, é um outro cara. Ele é tipo, é o tio do sobrinho da avó da vizinha do Golias Negro. É ele ali. Você quer um pacote de morte aqui? Pega Vingadores à queda, morre uma pancada de Vingador naquele negócio. O Visão que já foi destruído 1 milhão de vezes.
Tipo, ele fez um enterro pro Visão. Chama o Visão é um robô, cara. É só construir de novo. Então, exatamente. Aquela foi a segunda vez que a mulher Hulk rasga o Visão no meio. Exatamente. Sendo que, tipo, poucos meses antes, a mulher Hulk tinha rasgado, ela tinha perdido o controle, ela tinha virado tipo um Hulk mesmo, aí ela pegou e rasgou o Visão no meio. Aí eles consertaram. Aí ele rasgou o Visão de novo. Ah, não, mas agora não dá pra consertar. Tipo, já consertei 2 vezes essa merda. Fudeu, não vou consertar de novo, não. Pra você ter noção, o quanto que aquela saga tem mortes absurdas, aquela era a segunda morte do Valete de Copa. O Valete de Copa foi o cara que morreu, né? Explodiu, sumiu e ninguém, não faz falta pra ninguém, né? Mas não faz. Cara, voltando um pouco ao Homem-Aranha, agora eu parei pra pensar uma vez e cheguei com, cara, o Peter Parker já morreu 3 vezes. Nossa, inclusive uma comeram o olho dele, né? Foi a última, essa foi a pior. Não, ele morreu mesmo, né? Esse que nasceu lá era um outro, né? Gerado a partir daquele casulo lá, na verdade, era um novo corpo. É outro cara, na verdade. Esse Mas Homem-Aranha. é o mesmo espírito, né? Isso. Não, e esse Homem-Aranha que tá aí, ele tem garras, né? Só que ele não usa mais. Não, e o velho corpo virou a enfermeira do colégio que o Flashstone só queria carcar. É verdade, o Peter David escreveu essa história. Foi horrível. Mas antes ele tinha morrido nos anos 80 numa história com Thanos, que ele morre pra salvar uma criança, e no outro mundo ele fica brigando com Thanos pela alma da criança. E no final mas isso é um... Pô, mas depois também ele morreu na saga do clone, que ele chega a ser dado como morto no hospital por alguns minutos, aí depois ele ressuscita na edição seguinte, sem explicação nenhuma, já com os poderes. Isso me remete a uma morte imbecil. A morte do Ben é uma morte imbecil. A Marvel gastou aquele tempão enchendo o saco naquela saga do clone, vamos pegar o Ben Reilly, eles ficaram o novo Homem-Aranha, um tempão do caralho pra no final ele virar uma farofa, sabe? Ele virou espuma, né, cara? Mas o que você ia falar aqui? Eu queria dizer, vocês estão se preocupando em explicar tanto as mortes do Homem-Aranha e dos clones do Homem-Aranha, galera, é mágica, a gente não precisa explicar. É o Baco com o capeta. Pô, a Tia May também, né? Já morreu um monte de vezes, né? Não, morreu uma atriz no lugar. Uma atriz que se passava da Tia May. E que atriz, hein? Que atriz. Puta que pariu. Até a morte a mulher interpreta. A maior prova, acho que, de como os fãs do Homem-Aranha são... Eu tô incluído aí. Como são mulheres de malandro, cara. Aquela que apanha e volta pro malandro. É o cara... É o cara falar que a Tia May, que morreu, na verdade, era uma atriz que tava vivendo esse tempo todo com o Homem-Aranha. Cara, mas olha só, era uma boa atriz, porque ela convenceu melhor do que a Talia al Ghul lá no filme do Batman. Ela convenceu. Ela era tão boa atriz que ela convenceu o sentido de aranha, de que ela não era ela. Mas outra coisa do Homem-Aranha, o suicídio do Craven, né? Sim, porra, cara, foi foda essa história também. Ele mete o fuzil na boca e dá um tiro. Essa história é muito foda, assim. Você sabia que é uma história do Batman que foi recusada na DC? Tipo assim... Mas era pra morrer quem? Não sei quem que era o vilão escalado. Era pra ser o Coringa com o Batman enterrando o Coringa vivo. Não, era o Coringa enterrando o Batman vivo. Mas aí não deixaram porque estavam fazendo a piada mortal. E aí o cara, não, posso trocar, posso botar o Strange enterrando o Batman vivo. Aí não quiseram também, ele foi pra Marvel, esqueci o nome, o JM de Mateus fez. Depois ele voltou pra DC e fez uma história parecida, que seria a versão dele, que era aquela história, um conto de Batman de volta à sanidade. Então, pra vocês verem, a única história assim que tem um status assim épico na Marvel é uma história que foi recusada na DC, cara. Cara, eu já ouvi tu falar isso em outros podcasts umas 3 vezes. Um cara que tem Marvel no nome dele do Skype não era pra estar dizendo um negócio desse. É verdade. Não, mas agora vamos contradizer o réu agora. Cara, a morte da Electra é uma morte foda e ele tem certeza que ele vai concordar com isso. Não, concordo, foi muito foda mesmo. Mas também depois do retorno não teve mais nada, né? Não, esse retorno, depois que ela virou babado do não sei quem. Se for pensar assim, o Kraven também já voltou. O filho dele, né, já veio, já morreu. O Kraven voltou mesmo. Sem voltar, ele voltou. Já era um personagem de merda mesmo. Não, mas vocês viram a história de quando ele voltou? Até achei legalzinho, não achei ruim não. Mas mataram o Kane, o clone do outro clone do Peter. Aquele clone deformado do Homem-Aranha? Fizeram um sacrifício humano que era pra ser com o Peter, pra ressuscitar o Kraven. Aí o Kane tomou o lugar dele. Ele como a última coisa que ele queria fazer, que ele sempre foi conhecido como vilão, ele queria fazer
um bom ato e morreu no lugar do Homem-Aranha, né? Lembrei que foi foda também quando o Mistério morreu, porque aí essa história foi boa, que ele tava com câncer, né? Tava todo fudido. Ele dá um jeito. E não morreu também, né? Não morreu, foi meio que um truque dele também, né? Pô, mas é foda no final, que o Demolidor falava, você sempre imita os outros, aí ele pega o revólver e fala, essa aqui eu copiei do Kraven. Aí ele vai e se suicida também. Caraca. Agora, a gente falar, uma coisa que mais tá se repetindo aqui, quando a gente tá falando, pô, esse morreu, mas ele já voltou. Quem morreu que ficou morto? Cara, o Noturno, por enquanto, ainda não voltou. Mas não dá tempo, né, pro Noturno voltar. O Tio Ben não voltou, o Capitão Não, mas o Noturno voltou, o Noturno do... mas não é o mesmo, né? É um Noturno de uma Terra Não, mas vamos falar, um cara que morreu não é mais utilizado. Tio Ben. Já apareceu o Tio Ben da Terra Paralela. Não, mas o Tio Ben mesmo, que morreu, não voltou. Não, o Capitão Marvel mesmo não voltou, né? Cara, o Capitão Ford, o Besouro Azul da DC, não voltou, né? Botaram um cara pra ser o Besouro Azul. O único na cara. Ele tomou um tiroço na cara lá do Max. Também gratuito pra caralho, né? O Maxwell Lord, né? Morreu e não voltou. Não, como é que o Maxwell Lord ficou no Generation Lost lá? Porque ele tinha voltado, né? E todo mundo sabia que ele tinha voltado. É que o problema foi esse, né? Com o reboot, né? Os personagens que tinham morrido e tal, já não... Ele deixou de existir, né? O personagem como... não dá pra considerar, então. É isso que eu tô dizendo. A morte do Super-Homem banalizou a morte na DC e o Geoff Jones sacou isso e resolveu chutar o pau da barraca e ressuscitar logo todo mundo agora. Se eu não me engano, teve alguém que escreveu isso, eu não lembro aonde que ele falava assim que a morte do Superman transformou a porta da morte numa porta giratória de banco, sabe? Tudo que entra e sai, né? Mesmo gira. É tipo uma porta de banco, né? Com alguns ela trava, demora um pouco mais, mas uma hora sai, né? Algumas você trava, tem que tirar o celular pra atravessar, não sei o que. Eu acho que, na verdade, isso sempre teve nos quadrinhos, né? Mas eu acho que realmente a morte do Super-Homem tomou uma proporção muito maior de um evento em que as pessoas, o Super-Homem morreu. E quando ele voltou tão rápido, aí realmente foi o que ajudou a banalizar, né? Porque no quadrinho sempre teve isso. Na verdade, eu acho que até meados dos anos 80. Bem assim, não. No Super... É que aqui no Brasil foi publicado direto, meio que a morte e o retorno, mas lá nos Estados Unidos levou um ano sem ser publicada a revista. É verdade. Não, acho que foram 2 anos, hein, Corto? Eu sei que a editora Abril deu uma acelerada, ela publicou a morte enquanto ainda estava publicando o gibi normal. Até dizer, os últimos dias do Super-Homem antes de morrer. Até alcançar a cronologia. A editora Abril é maluca, né? Tem uma cronologia própria. Eu sei que chegou num ponto tão absurdo que, tipo assim, quando os caras matam o Batman, eles já falam que ele vai voltar, porque todo mundo já sabe que vai voltar. Sim. E chegou de um jeito que os caras, pra surpreender, eles pegam um herói que é o Deadman, que na verdade deveria se chamar defunto no Brasil, né? Mas é desafiador. E pra surpreender, pegar um herói que é morto e transformar no vivo no final de uma saga, né? Os caras resolveram agora inverter tudo. O cara já voltou a ser morto já. Gente, essa coisa de morrer e voltar ficou tão banal. Não sei se lembram na Crise Infinita, que foi feita a porra da Crise Infinita inteira pra morrer quem? A porra do Superboy. Aí dá alguns meses depois o Superboy volta, cara. O Superboy. Não, é isso que eu tava falando. A coisa virou tão banal que até meados dos anos 80 as mortes eram impactantes, assim, né? Tipo, elas tinham um valor, Marvel, né? Elas tinham um valor, né? Na cronologia do universo, assim, né? Mas depois começou a banalizar tanto. Hoje, por exemplo, a gente tem mortes, assim. Por exemplo, quando morreu o Tocha Humana, por exemplo. É óbvio que todo mundo falou, velho... Mudou 6 meses pra ele voltar. Tipo, são personagens que morrem e que ninguém mais leva fé, assim, né? Que o personagem morreu. A Marvel não se deu nem o trabalho de fingir que ele tava morto, né? Já imediatamente transferiu pra zona negativa mesmo. Eu acho que umas 3 edições depois que ele tinha morrido, eles já lançaram aquele teaser da centésima, edição 600, né? Do Quarteto. O quarteto que ia ser a volta do personagem já. Eu acho que o problema até acaba sendo esse, não é nem a ressurreição, mas o marketing que gira em torno disso, de que o cara tem que ressuscitar. Você vê, por exemplo, em mangá, em anime, muita gente morre e ressuscita, mas tem peso na história. Dragon Ball, que o Goku morreu 1 zilhão de vezes. Cavaleiro do Zodíaco também lembra, cara? Mas Cavaleiro, pelo menos, eles enterram os caras, às vezes enterram até vivo. O cara ia lá no inferno pra buscar o cara, e aí morriam os dois, né? Mas na verdade ele morreu pra ir buscar o outro, cara, A grande coisa enterrar o Superman tinha um monumento em Metrópole do dia que ele morreu e ficou lá 25 Cara, tem um monumento do Rock Balboa, ele tá vivo.
Cara, deixa eu lembrar. Acho que essa história aqui só o Hell vai lembrar. Porque você se lembra também uma história do Mark Waid no Quarteto Fantástico? Que ele matou o Coisa? Que foi, porra, uma puta de uma história assim. Ele matou o Coisa. Cara, eu acho que estourou o Coisa. E aí, no final, o Coisa morreu. Você falou, caralho, morreu o Coisa. Aí o que ele fez? Ele matou o Coisa pra fazer depois uma história seguinte, dizendo que o Deus é o Jack Kirby. Aí o Quarteto Fantástico encontra o Jack Kirby, aí o Jack Kirby desenha o Coisa de novo. Aí ele passa a viver, cara. É verdade. Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Eu achei sensacional, cara. Essa foi uma morte legal. Como metalinguagem de quadrinho é muito bom, cara, mas como argumento, assim, de uma história em quadrinho que você tem que engolir que aquele universo, digamos que exista, né? Porra, é uma bobagem. Mas aí tu vê, que a intenção do cara era essa mesmo, de sacanagem, né? O cara já fez do início pra aquilo. Vocês lembram... quebrar a quarta parede, né, cara? Vocês lembram quando a mulher Hulk matou... Vocês lembram quando a mulher Hulk matou o Joe Byrne? Sim. Foi muito engraçado. Matou o John Byrne, cara. Ela jogou ele do prédio, não foi? Foi, tirou ele da janela. Aí no final, mulher Hulk, você matou o Joe Byrne. Quem é que vai desenhar a minha história? Acaba, né? Mas, é por isso que o título dela foi descontinuado. Acho que foi a última história, não foi? Não sei. Mas enfim. Do quarteto é legal aquela história do Aragonés lá da Marvel, que ele tira sarro nessa história de que sempre tem um membro do quarteto que tá morto ou que foi embora, né? Que eles ficam, não, agora pois então eu vou abandonar o Quarteto Fantástico. Ele, não, você não vai abandonar o Quarteto Fantástico aí. Por quê? Porque é a minha vez de abandonar o Quarteto Fantástico. Acho que em uma página saem todos os membros, assim, né? Tipo isso. Eu não lembro se a Sue morreu, mas todos os outros já morreram, né? O Reed Richard ficou desaparecido aí, eu acho que quase mais de um ano uma vez, né? E a volta dele é legal, que ele volta e acha a Sue vestida igual vagabunda. Cara, no pior uniforme da história de todos os super-heróis, né? Cara, imagina a sua mãe, cara, o vestido, né? Com aquele tipo de roupa. Imagina você fica morto aqui um mês e a sua mulher já tá vestida igual uma vagabunda com essa volta. Não, eu fico pensando no Franklin Richard, né, cara? Sei lá. Por isso que a mulher fica perturbada, né, cara? Porra. O Franklin Richard é o Ferrugem, porra. Ele já tem 70 anos. Agora, uma outra, não sei, outro que realmente morreu maior galera foi aquela saga do Jeff Loeb, do universo, do multiverso. Sim, Ultimatum, cara. Ele matou todo o ele foi igual os outros melhores do mundo lá. Mata todo mundo! Cara, aquilo lá foi bizarro mesmo. Em uma página ele matou todos os X-Men. Isso foi sensacional, cara. Matou o Anjo, matou o Fera, matou o Noturno, matou todo mundo. Vai embora, chega. Eu acho que a ideia era terminar, né, o multiverso ali, né? Mas daí eles resolveram continuar depois. Viadão é muito bom, né? E o Fera acho que era mais dar um reboot mesmo. O Fera não tinha morrido bem antes, não? Você ainda se surpreende com isso? O Tindy errando? Não, mas ele tinha morrido mesmo, mas voltou, óbvio que voltou. Aí e umas mortes bizarras, né? Lembra? Eu acho que foi o Blob que arrancou a cabeça da Vespa, lembra? Comeu. Não, o Blob comeu a parte da Vespa. Ah, é verdade. Aí chega o gigante e arranca a cabeça dele. E arranca a cabeça com uma mordida. Uma dentada, Aí vem o Thanos e arranca a cabeça do gigante. Assim vai, né? Falar em morte foda. Aí vem o Galactus e arranca todas as cabeças, né? A morte do Homem Invisível na Liga Extraordinária é foda. É verdade, muito boa. Aquela é muito foda. Tipo, e como é que você descobre que ele morreu é melhor ainda. Mas não é que ele morre queimado, não? Não, o Mr. Hyde comeu ele. Não, tá certo. O Mr. Hyde comeu ele, cara. Meu Deus do céu. O Mr. Hyde vai ficar todo manchado de sangue. Não, e não só o Mr. Hyde, a casa toda, né? As paredes, em cima da mesa, começa a aparecer o sangue do cara, assim. E ele comeu ele nos dois sentidos, no sentido bíblico e no sentido gastronômico. No sentido gastronômico. Cara, que merda, cara. Aquele questionamento bem Big Bang Theory, né? Será que a merda dele foi invisível também? Vocês saem daqui! Cambada de vagabundo! Está na hora das últimas considerações finais. Escolha sua última morte, começando pelo Corto. Vai lá, Corto. Acho que já falei o que tinha pra falar. Teve a Kitty e o Colossus, né? Os dois são um casal e eu lembro que na fase do Joss Whedon, das X-Men, ele começava a fase dele ressuscitando o Colossus, aí fazia isso de casal um tempo e terminava a fase dele matando a Kitty. Não, e aliás, a ressurreição do Colossus foi uma coisa que não tem sentido, porque eu lembro que ele se sacrificou, né, pro vírus legado, né? Quer dizer, sim, a partir do corpo mutante dele gerou a cura, né, pro vírus, e aí cremaram o corpo depois, né? E aí, de repente, ele volta falando, não, mas aquele lá não era
era o Colosso, aquele que se sacrificou, era um clone, um outro mutante que tava se passando pelo Colosso. Eu, na verdade, fiquei preso aqui nessa instalação. Falei, porra. Era a mesma atriz que fez o Tia May, cara. Mas foi escroto isso, mas a página que a Kitty acha o Colossus, cara, que ela tipo, fica caída dela e ele atravessa, ele, tipo, acho que não é que ele atravessa ela e ela, tipo, não acreditando, assim, aí ele pra dar porrada lá nos alienígenas, assim. Essa página é foda demais, assim, é foda pra caralho. Mas vai, Poderoso Porco, você que tá falando. Cara, né? Vou sair do meião aí, Marvel DC, uma morte muito boa que resume todo o lance dos quadrinhos, é a morte do Overman, do Laerte, quando ele toma um coquetel de remédio, vira uma barata e morre e de repente volta. Tipo, sem explicação, sem nada, ele simplesmente volta e todo mundo fala assim, como é que você voltou? Ele, a vida da barata é um negócio muito louco. E ainda é uma explicação muito melhor que qualquer outra dos quadrinhos. É verdade, Laerte é um gênio, cara. Vai, Caetano, você. Pra falar uma morte, eu prefiro fazer uma pergunta pra vocês aqui, em vez de citar mais outra morte. Qual é a desculpinha menos irritante? Que foi uma atriz, que foi um clone ou que foi um Skrull? A menos irritante? Cara, acho que a menos irritante foi a da atriz. Até hoje eu não acredito nisso, cara. Não, essas dos Skrull também eu ficava pensando, por que um Skrull infiltrado vai ficar, tipo assim, 10 anos nos Vingadores, ajudando os Vingadores, assim, durante 10 anos, para daí um dia, assim, ele falar, eu sou Skrull, e agora eu vou matar todos vocês, entende? Porra! Não, mas Hel, pensa assim, Hel, cara, você tá todo dia chegando em casa com a sua mãe, assim. Tem até uma história do Laerte que é exatamente isso, assim, que é naquele álbum dele, eu esqueci o nome do álbum, tá, todo dia você chega, oi mãe, tudo bom, não sei o que, oi mãe, aí de repente chega, olha, eu não sou sua mãe não, eu sou uma atriz, tá? Não sei se você percebeu, assim, sabe? Isso aí foi uma sketch, isso aí foi até sketch do TV Pirata. Foi, tinha uma história do Laerte com isso, que ele chegava assim, aí a mãe dele, chegava o moleque, oi mãe, cheguei da escola, aí chegou a mãe dele, olha só, eu queria falar um negócio com você, mas há 18 anos que eu não sou sua mãe, eu sou um ator. Era um cara, assim, que ele tinha... Aí roubaram a ideia do Laerte, fizeram o show de Truman e não pagaram direito pra ele. Na verdade, essa ideia de um episódio além da imaginação, né? Que já existiu antes de tudo isso aí, né? Tudo bem. Porque é uma piada zoando isso. A mãe fala assim, na verdade eu não sou sua mãe, eu sou a empregada. Ele tira um zíper assim e sai empregado. E aí vai indo, todo mundo, aí na verdade eu não sou empregado, eu sou seu pai. Aí tira um zíper, e aí no final na verdade você é negro. Aí o cara, eu sou negro, sai correndo. Nesse episódio que eu falei, o cara chega, fala com a secretária do escritório dele, eu vou beijar com a minha mulher, arruma umas coisas aí. Aí quando ele vai abrir a porta do escritório, tem um monte de câmera meio olhando pra ele, e aí, cara, continua a sua cena. Aí ele surta, aí a história começa a dizer que era um ator que acreditava que realmente estava no papel da vida dele, não sabia disso. E todo mundo tentava não saber se ele era louco mesmo ou se ele entrou numa outra dimensão. Beleza, vamos continuar aí, rapidinho. Não liga pra ele. Triplo, você. Cara, das histórias sempre volta, não tem jeito. Mas a Terra, por exemplo, é uma que não voltou, né? Voltaram com outros personagens que eu acho. Acho que a Terra mesmo dos Titãs foi uma que não voltou. E a história tinha um sentido, né, na morte dela, né? Ela voltou, sim. Era uma história... Tá, cala a boca. Ninguém tem paciência comigo. Era uma história muito... Não voltou, mas ela voltou. Não. Mas finge que não voltou. Outras terras. Finge que não voltou, né? A Ana Marcos não voltou, não. Não voltou, não. Viu? Se fudeu. Calma, sua piranha, calma. Tinha um sentido na história, né, cara? Porque ela era uma traidora e ela... Deixa ele falar, porra. Ih, ficou nervoso. Ficou mais nervoso que eu. Tinha um sentido na história, né, cara? Porque ela era uma traidora. Cara, isso não é engraçado. Vai, Triplo, vai. Nem no chão. Eu tô morrendo de sono. Vai, fala aí, Triplo. Não, pode seguir aí. Já não falo mais dessa piranha da Terra, não. Vai, Gui, você. Eu quero prestar aqui, eu não vou falar de outras mortes não, porque vocês já falaram de quase todas as legais, então eu vou só prestar aqui os meus sentimentos à família de todos os agentes da Hydra e todos os agentes da IMA que o Wolverine matou, porque eles são agentes normais, gente comum, mas não mata os vilões dele, tá? Então eu queria só prestar meu sentimento aqui. Pior que é verdade, hein, cara, se a gente fizer um body count aí de todos esses agentes que já empacotaram, não só nas histórias do Wolverine, né, cara, em várias histórias, né? Cara, não, mas gente eu acho que esse outro
o Wolverine matar indiscriminadamente humanos comuns, mas ele não mata os vilões dele, cara. Aí chega lá, né, ele encurrala o Dente de Sabre, subjuga e antes de matar, não vou matá-lo, senão serei pior. Não, melhor ainda. Mas sabe o que é pior, cara? Sabe o que é pior? Até os cupinchas lá, os capanguinhas, os caras trazem de volta. Ele matou 3 caras do Clube do Inferno e depois transformaram esses 3 caras em vilões e trouxeram os caras de volta. No caso da Hydra, ele mata 50 agentes da Hydra pra no final encontrar a Lady Hydra e casar com ela. Isso é o mais foda. Exatamente. Mas uma coisa que o Gui lembrou exatamente desses agentes, eu lembro daquela cena do Austin Powers, quando ele mata um capanguinha do Dr. Evil e coisa, e muda a cena pra família do capanguinha, assim, falando, comemorando num bar, assim, puxa, hoje fulano completa 30 anos, juntamos todos os amigos dele pra comemorar, e chega a notícia, não, Austin Powers matou o fulano, tá? Ele, puxa, ninguém se lembra dos capanguinhas. Eu vi. Yeah. Saindo um pouco de Marvel DC, quero lembrar de uma morte que é legal também, que é a morte da mulher do Rick Grimes, né? Em The Walking Dead. Se você não leu ainda, ela vai morrer com um tiro na barriga que atravessa ela e o bebê, e morrem os dois na prisão. Mas se você não sabe ainda, ela vai voltar de novo depois, hein? E quem vai morrer é o Rick. Enfim, boa lembrança. O Glenn também morre, viu, na edição 100. Enfim, só queria lembrar aqui uma morte que a gente falou rapidinho, mas acho que vale relembrar, foi a morte do Capitão Marvel, cara, que eu me lembro até hoje da graphic novel que saiu aqui, era mó forte, assim, né, o Capitão Marvel com câncer, por causa, não foi do Nitro, aquele livro dele, e, cara, ele com câncer, assim, e tinha uma cena que era muito forte, assim, era o Homem-Aranha entrando, ele e o Coisa no quarto do Capitão Marvel, enquanto ele tava quase morrendo, aí o Homem-Aranha sai porque ele não consegue ficar perto dele, assim, né, de tão triste, de não saber o que fazer, e nossa, aí o Coisa vai lá e dá o esporro nele, né? Esses dedos do caralho, assim, e é foda, né? Tipo, aí você vê um puta de um trabalho, assim, sendo estragado por um cara que quer voltar o Capitão Marvel. Eu acho que o mais foda dessa história, Change, foi que ele não morreu em combate, né? Não morreu lutando como um herói, assim. Foi com uma coisa assim que, né? O que ele fala, né? Eu tô morrendo por uma coisa que eu não posso nem dar um soco nela. E na época o Jim Stalin recebeu até cartas e ameaças de morte, assim, né? Quando ele anunciou que ia matar o Capitão Marvel. Ele recebeu cartas de ameaças de fãs de Capitão Marvel. Você não pode, você tá fazendo um absurdo, não sei o quê. E quando saiu... os fãs devem ter pensado que ia matar o Capitão Marvel da DC, que é muito mais famoso. Não foi de graça. Fica quieto aí. Mas o lance todo, cara, é que, eu falei sério. Que as pessoas ficaram realmente revoltadas, e quando saiu a morte, foi uma edição tão impactante assim, e a galera, tipo, não perdoou, mas realmente deu o braço a torcer e reconheceu que foi uma puta de uma história, assim. Eu tenho essa graphic novel até hoje, assim, uma das edições que eu mais guardo, assim, com apreço. Essa você só tem uma, né? Eu devia ter comprado duas. Essa era pra ter duas, né? Mas é isso, galera. Eu posso fazer só uma pergunta antes? Claro. Esse podcast acabar? Pode fazer. Porque no convite do réu, ele colocou a primeira morte lá como sendo a do Adam Warlock. Eu queria saber qual das mortes que ele estava se referindo, né? Porque a clássica. Ele sempre morre e entra dentro de um casulo. A primeira morte dele, né? Grande herói de Marvel, número 1, né? Como é que ele morre? Contra o Thanos, lutando contra o Thanos, ele morre. O Thanos também já matou geral, né, cara? Ele matou metade do universo, o Thanos, né? É amante da morte, né, cara? Então é por isso que ele mata. Ele mata pra agradar a mulher que ele é apaixonado. É verdade. Enfim, chega, né, galera? Eu tô morrendo de sono. Eu não sei se vocês estão percebendo, tô caindo o ritmo, assim. Enfim, galera. Mas Gui e Caetano, brigadão por terem aparecido, cara. Fica o convite aí pras próximas participações. A gente sempre fala isso, né? Não, fica o convite, volta, a gente nunca chama de volta. Mas mas fica o convite mesmo. A gente sente falta do HQCast, mentira, eu nunca escutei um episódio, mas tem gente que sente falta. Mas obrigado mesmo por terem aparecido. O nome a gente já sabe, você não escutou. É verdade. Você erra o nome. Você falou errado 2 vezes, né? Toda hora. Eu falo o Trodcast MDM, eu erro o podcast. Mas realmente, obrigado, galera. Obrigado mesmo. Vocês querem deixar algum último recado? Algum jabá?
Não, né? Brigar por me ignorarem. Vamos pra puta que pariu vocês dois, hein? Tá bom. Procurem esse episódio do podcast que não existe mais e ouçam. Que jabá o cara vai fazer, porra? Enfim, não sei, vai que eles estão às vezes eles estão num outro projeto aí, alguma coisa assim, estão participando de outros podcasts. Na verdade, o que tá é um terceiro que não tá aqui, né, o Germano. Só pro Change não ficar triste, só pra não deixar o Change triste então, pra poder dormir feliz hoje, se vocês quiserem ouvir episódios sobre quadrinhos que sejam datados, podem entrar no www.hcast.com.br. Pronto. Tá bom, é isso aí, entrem aí e escutem podcast das novidades, né? Tipo, gente, Superman voltou, aí tá lá, um podcast pra isso, assim. E até o próximo podcast. Valeu, galera. E vamos pra leitura aí de comentários? Vamos, né? Vamos, Caetano, Gui, valeu mesmo, cara, obrigado mesmo por terem participado, desculpem aí brincadeiras, tá? Eu peço desculpa, cara, fiquei nervoso aqui. Foi nervoso? Foi, cara, porque eu vou nem mentir. Que bichinha, sacanagem. Então, quem quer que vai começar a leitura dos comentários? Quero começar com ele, o cara que o réu ainda não adicionou no Facebook e o Corto. Leia aí seus comentários. Ainda lá naquele podcast, o retratado dos filmes do Mundo da Lua, o Cristiano Tonel postou um negócio aqui, ó. Vejo um cara muito igual ao Augury quase todos os dias aqui em Caxias do Sul. Às vezes ele está no ônibus também. E ainda usa o moletom do Flash. É ele mesmo? Provavelmente, cara. Provavelmente. Dá um pescotapa nele. Ver se ele vai falar bate alguma coisa assim, que deve ser ele. Vai. E o outro foi o Garoto Maravilha Ressurge, nem sei onde eu peguei esse comentário dele, só que ele falou: fui moderado, me sinto como alguém absolvido por aliens. Absolvido? Merece o capivara. Um julgamento, né? Teve um julgamento e ele foi absolvido pelo e pior, ele foi punido por ter sido absolvido, né? Então, como é que é o nome desse aí? O Garoto Maravilha Ressurge. Tá bom, vamos guardar ele aí pra disputa. Vai, mais comentários? Não. Você tem aí o Triplo? Não. Agora, eu fico puto da cara! Você tem, Real? Tem alguns aqui, peraí. Lê aí. Eu fiz um post sobre o Walking Dead, né? Aí eu solto o spoiler, né? Sobre a mão do Rick Grimes. Aí o Rafael Baldo fala assim: minha história com esse post. Opa, notícia de Walking Dead, massa. Tô na edição 10 ainda na HQ, mas não tem problema. Prisão, Kirkman curtindo a parada, pôster legal da próxima temporada. Que é isso? Aproveite para usar essa mão enquanto ainda tem ela, Rick. Puta que pariu! Aí eu botei a cena aquela que o governador corta a mão do Rick. Mas não é spoiler há uns 5 anos, vai, pô. Mas pra quem não leu ainda, né, cara? Enfim, Cidadão Kane vai ser spoiler pra muita gente também, né? Que não viu. Daqui a pouco a galera vai reclamar do jornal, né? Vai assistir o Jornal Nacional. Eu não vou assistir esse programa que tá cheio de spoiler. Tá muito engraçadinho, Robin. Entendeu? Notícias. Sim, eles contam. Spoiler. Entendeu, né? Tá. Entendi. Cara, no comentário do podcast do Street Fighter, os caras, eles estavam escrevendo como eles chamavam os golpes. Cara, o Anubis Necromancer, ele fala do Ryu e Ken quando eles davam o chute giratório, olha só, Perereque Buged. Não, eu vou até copiar e colar no chat pra vocês verem como é que ele chamava a porra do golpe. Tenta falar isso, cara. Perereque Buged. Não, tenta falar agora como falava no jogo. A gente chamava Ataque das Corujas é o melhor, cara. Ataque das Corujas. É verdade. Ataque das Corujas. Aí eles listam, né? O Alec Fu, Cuscuz, e o Ogavai, Ogavem, e por aí vai. E aí eu queria comentar um post, fazer um comentário, cadê? Tá aqui, do post do 40,5 motivos do Porto, o comentário do Paçoquinha.
ele fala assim, ó. Pô, são motivos, tá? Eu não estou dando motivo pra ninguém gostar ou desgostar de nada. Não, calma. Ele fala, Corto, não vou discutir com um fã o que é ou não é momento marcante de um filme. Serei racional. Você separou 40 cenas. Mesmo tendo 3 horas de filme, isso significa que cada 4... Isso significa, ó, 40 cenas e o filme tem 3 horas. Isso significa que a cada 4,30 minutos acontecia algo marcante. Algumas dessas cenas tinham mais de 5 minutos. Logo, é quase a totalidade do filme. Então ele quis dizer isso, que as 40 cenas, na verdade, que você selecionou, são o filme inteiro, porra. Mas é isso que o povo queria, cara. O povo tá querendo falar com esse post que esse é o melhor filme do mundo, cara. E ele conseguiu. Não entra ali pro top 10. Mas enfim. Tá certo. Até um cara falou ali, se eu fizesse dos Vingadores a mesma coisa, ninguém ia ter esse chilique todo. Não, cara, o Lan é... Enfim, depois eu falo porque o pessoal teve esse chilique. Não, rapidinho comentário aqui no último podcast, não sei quem escreveu, que falou que gostou muito do podcast, que a dinâmica com os convidados lá do Fênix Down ficou muito legal, que ele riu muito, especialmente na parte que eu brinquei que eu perdia pra garotinhos de 7 a 10 anos no fliperama. Só que isso não é uma história, isso é verdade, eu perdia mesmo, assim. Então, não ria. Tem também o Felipe Gomes do Futuro, que usou aquela foto que o Hel colocou. Ele tá colocando várias coisas em relação a o que é o MDM no futuro. Depois vale procurar por ele nos comentários e ler, que tá muito engraçado realmente. E eu queria realmente dar os parabéns, campeão, pro tal de Guilherme Martins, que no post do 40... Deve ser o Mo. O 40,5 momentos marcantes do Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele escreveu nada mais, nada menos que 217 comentários. Parabéns, cara. Não sei como é que isso. Daqui a pouco ele tá entrando na confraria dos babacas. Exatamente, daqui a pouco ele é o grande campeão da confraria dos babacas. Tá lá no top 10, cara. Então, Corto, relaxa, cara. Por isso que ele fica te sacaneando. Relaxa, não responde. Cara, veja bem. É complicado isso, porque muitas vezes eu respondo que eu vejo pessoas que tentam concordar comigo são achincalhadas também. Eu tento ver, eles criam um ambiente ali de panelinha monotemático, onde todo mundo só tem uma opinião. E aí eu tento dizer, gente, não é que isso, é que vocês, quem comenta no MDM é uma parcela pequena, informação essa que vocês me passaram. E eu passo isso sem querer diminuir eles, mas eles levam a sério e se ofendem mesmo. Não, acho que eles só querem te zoar ainda mais, cara. Relaxa. Já falaram que se ofendem. Mas enfim, não fique falando sobre isso, assim. E foi muito engraçado outro comentário do Guilherme Martins, que ele falou que o post não foi tão ruim assim, porque teve 50 likes no Facebook, sendo que o post do Vampire Dog teve 35, quase lá. Então, que não quer dizer muita coisa. Cara, eu botei uma imagem do Aquaman pra baleia, teve 130 likes e 70 compartilhamentos. Cara, meu post sobre dublagem teve 700 likes. Isso não quer dizer nada. Então, Mas isso. eles não sabem, bobinho. Deixa eles saberem. Mas esse negócio de like, quem gostava era o Poderoso Porco, que dava like no próprio post. Exatamente. Muito carente, né, cara? Coitado, ele vai ficar bolado. Vai ficar bolado. Mas, enfim, galera, é isso. Chega, né? Mais comentários? Não. Então, até o próximo podcast. Valeu. Fui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo 2 faces. E o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado por eles.
Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, e que eu tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros. Eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. Aprendi que numa briga, eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Que quando duas pessoas discutem, não significa que elas se odeiem. E que quando duas pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar, e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre em poucas horas, por causa de gente que eu nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábio. Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critério. E que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo que desejemos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito.